Você já agradeceu a Deus hoje por todas as bênçãos que Ele te tem proporcionado? Ou você é daqueles que vive descontente e murmurando de tudo? Nesta lição, seremos advertidos a ter um estilo de vida que expresse contentamento e gratidão. Veremos a diferença entre gratidão e ações de graça. São duas coisas distintas. Para tanto, tomaremos como referência o Salmo 116. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus e também revelar a minha gratidão a Deus por tê-los aqui comigo. É neste clima de alegria que iniciamos mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, onde estudaremos a revista de jovens publicada pela CPAD. Eu sou o presbítero e professor Murilo Alencar e hoje o meu objetivo é fazer a exposição da lição de número 11, penúltima lição deste trimestre, datada do dia 11 de junho de 2023, cujo título é Livramento e Ação de Graças. Analisaremos o Salmo 116 e os seus 19 versos. E vamos iniciar fazendo aqui a explicação do nosso texto principal, que nos diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Salmo 116, verso de número 12. Esse texto é muito usado em cultos de ações de graça, também utilizado em momentos de gratidão, de maneira que já temos até uma certa intimidade com essa passagem. Veja como ela foi traduzida na NVI. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Preste atenção nessa ideia de retribuição. O salmista ele está preocupado e perguntando a si mesmo o que ele daria ao Senhor pelos benefícios recebidos. Olha a preocupação dele, né? Muitas pessoas estão preocupadas em querer ser agradadas. Mas a preocupação do salmista aqui é em agradar ao Senhor. E ele está recordando todas as bênçãos que recebeu e está se perguntando qual seria a melhor maneira de expressar o seu reconhecimento, a sua gratidão a Deus. E diante dessa explicação, eu montei o seguinte fluxograma. Acompanhe comigo em tela. Está bem resumido, porque o texto é pequeno, apenas duas sentenças. Primeira, que darei eu ao Senhor? E eu dei um nome a essa sentença. Diante do grande livramento recebido, o salmista se sente devedor. Deus me deu muito mais do que mereço. Como posso retribuir toda essa bondade, todo esse amor? Aí vem a segunda sentença. Por todos os benefícios que me tem feito. As bênçãos são imerecidas, incontáveis e incomparáveis. É por isso que o salmista aqui está procurando uma maneira de expressar a sua gratidão. A palavra gratidão, segundo o dicionário Oasis de língua portuguesa, significa qualidade de quem é grato, ou reconhecimento por auxílio ou benefício recebido. Em um sentido mais específico e teológico, gratidão é a resposta, veja, é uma ação, é uma atitude, é a resposta à bondade e à graça de Deus demonstrada na criação e na redenção da pessoa que crê. É a marca do homem crente. A gratidão é a atitude característica da pessoa redimida. Veja que gratidão é mais do que muito obrigado. É mais do que um sentimento que fica em meras palavras. É uma ação. O Kierkegaard expressa esse fato de modo muito memorável quando diz o seguinte, abre aspas, eu sou um pobre coitado a quem Deus tomou e por quem ele fez coisas tão indescritíveis, e por quem ele fez tão indescritivelmente mais do que se poderia esperar, que eu apenas anseio a paz da eternidade a fim de nada mais fazer do que ser eternamente grato. A gratidão, ela nos leva a ações de graça. Veja que o texto diz assim, livramento é a experiência, o título da lição, livramento, experiência do salmista e ação de graças, a atitude do salmista depois de ter recebido os benefícios de Deus, o livramento do Senhor. Então, gratidão é esse sentimento, ou é mais que um sentimento, é um estilo de vida que me leva a ações.
Então, gratidão e ações de graça são coisas diferentes. A ação de graça é uma atitude motivada pelo sincero sentimento de gratidão. Nós vamos explorar mais isso aqui no último tópico do nosso subsídio. O resumo da lição diz o seguinte: o exercício da virtude da gratidão é uma ação vertical para com Deus. Preste atenção nas direções da gratidão. É um exercício da virtude, o exercício da virtude da gratidão é uma ação vertical para com Deus e ao mesmo tempo uma ação horizontal para com o próximo. A gratidão, ela tem duas direções. Primeiro, a gente expressa gratidão a Deus, mas também expressa gratidão às pessoas que nos rodeiam, às pessoas que Deus coloca em nosso caminho para nos abençoar, para nos ajudar. Eu dividi o resumo da lição em 3 pontos para o entendermos melhor. O primeiro ponto diz: a gratidão é uma virtude que nos aproxima de Deus e dos nossos semelhantes. Uma pessoa grata é uma pessoa de agradável presença, é uma pessoa muito relacionável. Uma pessoa grata é uma pessoa de gentil companhia. Então, quando nós somos gratos a Deus por tudo que Ele nos dá, automaticamente estamos reconhecendo a sua bondade, a sua soberania e o seu amor. Quando somos gratos aos nossos irmãos e irmãs, demonstramos respeito, apreço e generosidade. Em segundo lugar, a gratidão é uma virtude que nos transforma e nos faz crescer. Quando somos gratos, preste atenção, como ser grato é importante. A pessoa grata, ela deixa de lado a murmuração, a ingratidão e a insatisfação. Gratidão, meus irmãos, abre portas. Você vê que dos leprosos que foram curados por Jesus, dos 10, apenas um voltou para agradecer. E esse que voltou para agradecer recebeu muito mais do que a cura do seu corpo físico. Recebeu a cura de sua alma. Gratidão abre portas. Murmuração fecha portas. Em terceiro lugar, a Bíblia nos ensina a dar graças em tudo, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 18. A gratidão, nesse texto em específico, aparece como um estilo de vida. O crente é alguém que vive contente e vive agradecido por todas as bênçãos recebidas da parte de Deus. Nós vamos fazer a exposição dos tópicos da lição, mas não seguiremos necessariamente o roteiro aqui proposto pelo nosso comentarista. Nós vamos seguir os pontos que estão no subsídio. E eu tenho aqui pelo menos 5 pontos. As considerações preliminares, que são o local onde damos algumas informações introdutórias do Salmo em análise. E aqui nesta lição nós teremos mais 4 pontos. E eu não tenho dúvidas que você vai chegar em classe preparado para falar sobre o Salmo 116. Nós vamos analisar aqui detalhadamente a estrutura desse salmo, de maneira que você vai ter domínio sobre o assunto. Se você quiser baixar este subsídio, você que está me assistindo por meio do YouTube, você vai ver um link aqui embaixo e este link vai te direcionar à página gratuita da plataforma EBD, da ferramenta EBD. Então você vai ser direcionado a essa plataforma gratuita da ferramenta EBD e lá você poderá fazer o download deste subsídio. Você também vai ter a oportunidade de conhecer a assinatura da ferramenta EBD, a plataforma paga, onde todos os recursos estão liberados para o assinante. O link está aqui na descrição do vídeo. Vamos à nossa exposição? Algumas informações gerais. O Salmo 116 é uma oração de agradecimento, um hino de ação de graças gerado após um grande sofrimento. Então, o que é que o Salmo aqui ele está cantando? Ele está cantando uma experiência de alguém que passou por um terrível vale e recebeu um grande livramento de Deus, e diante desse sentimento de gratidão, ele expressa aqui essa composição, Salmo 116. Os comentaristas, eles divergem entre si quanto às circunstâncias que envolvem a inspiração desse salmo. Por exemplo, alguns dizem que o Salmo 116 ele é uma recordação
dos tempos difíceis que o povo de Israel vivenciou no Egito. E depois do livramento dado por Deus, o salmista recebeu a inspiração para compor esse hino. Outros vão dizer que o Salmo 116 se encaixa muito bem com o livramento de morte que Ezequias ele recebeu. Isaías capítulo 38 nos dá uma noção disso. Ezequias estava doente, Ezequias estava prestes a morrer e ele recebeu mais um tempo de vida, ele foi curado. Aí alguém diz que é a história de Ezequias que dá inspiração a esse salmo. Outros, como o João Calvino, vão acreditar que Davi é o autor desse salmo e que aqui Davi está cantando ao Senhor com um coração agradecido devido aos livramentos e à preservação de Deus com relação à sua vida, mesmo em face das mais terríveis adversidades que ele enfrentou. Não dá para determinar com clareza quais são as circunstâncias que envolvem esse salmo. Porém, o certo é que o salmista dá um testemunho pessoal de sua experiência de vida em que o cuidado de Deus é a razão para a alegria, para a gratidão e para a celebração. As dificuldades enfrentadas e a ação divina em meio a elas são reportadas aqui neste salmo com paixão e em uma linguagem bem simples e pessoal. Os comentaristas, e principalmente aqui o comentarista da lição e os estudiosos da Bíblia, eles afirmam que esse salmo ele era cantado quando os judeus celebravam a ceia do Senhor. Todas as vezes que os judeus, eu coloquei ceia aqui, mas a palavra correta seria Páscoa. Todas as vezes que os judeus eles sentavam à mesa para celebrar a Páscoa do Senhor, eles cantavam esse hino em gratidão a Deus. E isso aqui nos leva a acreditar, olha que interessante, né? A ligação do Salmo 116 com o Novo Testamento. Nos leva a acreditar que o hino cantado em Mateus 26 e 30 foi o Salmo 116. Mateus 26 e 30 é um texto onde nós recordamos a última Santa Ceia celebrada com Jesus e os seus discípulos. O texto diz o seguinte: depois de cearam, né? Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E tanto nas pesquisas que fiz aqui, como dentro da própria lição, eles vão dizer que provavelmente esse hino foi o Salmo 116. Vamos aqui a algumas formas de estruturar o Salmo. Presta atenção, porque isso aqui, presta atenção, olha para cá. Preste atenção porque isso aqui vai te dar clareza da mensagem que está aqui no Salmo. Primeira forma de estruturar o Salmo. Nós vamos dividir o Salmo em partes e dar nome a essas partes. Vamos aqui em um primeiro momento dividir o Salmo em 3 partes. Vamos lá. A primeira parte, clamor ouvido. Vai do verso 1 ao verso de número 4. É a primeira estrutura aqui, primeiro bloco do Salmo, ou primeiro ponto que você poderia dar ao Salmo 116. Em segundo lugar, o caráter de Deus reafirmado. Verso 5 ao verso de número 7. E a terceira e última parte do Salmo, ela é bem maior, graças pela misericórdia de Deus. Verso 8 ao verso de número 19. Esta é a divisão do Alan Hartman, que é um comentarista que dispensa apresentações. Ele é autor do comentário publicado pela Cultura Cristã, um comentário excelente. Então, ele dividiu o Salmo 116 dessa forma. Só que eu achei mais interessante a estrutura ou as divisões do comentário de Beacon. Olha só como ficou o Salmo. Presta atenção nessas divisões aqui. Ele divide o Salmo em 4 partes. Primeira parte, louvor pela oração respondida. Verso 1 ao verso de número 4. Depois ele diz o seguinte, em segundo lugar, louvor pela libertação da morte. Verso 5 ao verso 9. Em terceiro lugar, fé abalada, mas firme. Verso 10 ao verso 14. E por fim, sacrifícios de louvor. Verso 15 ao verso de número 19. Leia todo o Salmo e pense nessas divisões que acabei de mencionar e você vai ter uma estrutura da mensagem expressa nessa literatura aqui, nesse cântico de adoração e de gratidão a Deus. Eu não segui nenhuma, nem outra e nem tampouco os pontos aqui propostos pelo comentarista da lição. Eu achei mais interessante seguir outro tipo de estrutura e você vai entender o porquê. Preste atenção aqui no primeiro ponto aqui dentro do nosso subsídio. Preste atenção.
em que situação se encontrava o salmista? Esse é o nosso primeiro ponto. E nós vamos responder aqui, vamos respondendo algumas perguntas, e tu vai ver que a mensagem do Salmo vai ficar muito clara. Preste atenção, em que situação se encontrava o salmista? Vamos aos subpontos, que é uma resposta a essa pergunta. Primeiro, o salmista estava desesperado e convicto de que morreria. Ele diz no verso 3, a parte A, as cordas da morte me envolveram. As angústias do Sheol vieram sobre mim. Ele estava se sentindo assim, angustiado. Ele estava sentindo a morte se aproximando. Na minha versão aqui, corrigida, eu li na NVI, na versão corrigida diz o seguinte: cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Olha como o salmista estava. E essa palavra aqui, cordéis de morte, ou as cordas da morte, ou os laços da morte me envolveram, é uma imagem assim, é muito terrível, que nos lembra da fragilidade da vida e dos desafios que enfrentamos neste mundo. Nós podemos nos identificar com o salmista através dessas expressões. Olha, eu fui tomado por um sentimento de desespero. A morte era uma certeza. E a gente passa muito por isso, por tribulações, por adversidades, por tentações externas, internas, e a gente pensa que não tem saída. Quando ele diz que a morte o cercou, né, as cordas da morte, os laços da morte o cercaram, em outras palavras, o salmista estava dizendo: eu estou encurralado, não tenho saída. E ele diz mais aqui, né? Angústias do Sheol, ou da sepultura, vieram sobre mim. Na tradução corrigida, o texto diz o seguinte: as angústias do inferno. A palavra inferno aqui é sepultura. Pode ser tem que ser traduzido como sepultura. Me cercaram. Então, isso aqui dá uma intensidade ao sofrimento que o salmista estava enfrentando. Então, em que situação estava o salmista? Ele estava convicto de que morreria. Em segundo lugar, o salmista estava tomado pela tristeza. Você vê aqui na tradução NVI, o texto diz o seguinte, verso 3, parte B: a aflição e a tristeza me dominaram. Preste atenção em alguém que está dominado. Uma pessoa dominada é uma pessoa rendida. É uma pessoa que não tem força para sair. Ela já está completamente ali presa, dominada. Então ele diz assim: eu sucumbi à aflição e à tristeza. Não tinha mais força para resistir, não tinha mais força para lutar, não tinha mais esperança para me colocar de pé. Tudo que tinha no meu coração era tristeza e aflição. E a gente percebe que nós nos identificamos com ele novamente aqui em muitas ocasiões da nossa vida. Quantas vezes você já não se sentiu encurralado? Quantas vezes você já não se viu ali tomado pela tristeza e você pensou que aquela situação nunca passaria? O salmista está se sentindo assim. Em terceiro lugar, diante dessa situação de tristeza, dessa convicção de que morreria, o salmista ele vivia solitário e estava decepcionado com as pessoas. Presta atenção. Ele diz o seguinte, verso 11: eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Ele estava decepcionado. No calor da perturbação, o salmista ele faz essa afirmação generalizada. Todas as pessoas são mentirosas. E essa generalização precipitada é uma armadilha comum em momentos de decepção e tristeza. Quando nos sentimos feridos ou traídos, tendemos a pintar todas as pessoas com a mesma cor, como se todas fossem iguais em suas intenções. No entanto, essa visão distorcida não nos permite ver a realidade em sua totalidade. Embora existam pessoas desonestas neste mundo, também existem aquelas pessoas que são genuínas, honestas e dignas de confiança. A gente precisa ter um cuidado aqui com esse tipo de situação, porque geralmente quando a gente está decepcionado, está triste, a gente fecha o nosso coração para quem poderia nos ajudar. Tem muito jovem assim, afogado na tristeza, afogado na angústia, vai fazer o quê? Vai recorrer à droga, vai recorrer a meios ilícitos, vai recorrer à rebeldia.
Porque ela não confia, ele não confia em ninguém, ele não abre o coração para ninguém, ele fecha o coração para as pessoas. O salmista, ele diz que isso foi uma forma precipitada de agir, de pensar, nivelar todo mundo em um mesmo nível, colocar todos em uma mesma prateleira. Ele fechou o coração para as pessoas. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. O salmista, ele ainda, a gente pode dizer, se sentia preso. É o que diz o verso 16, a parte B. Correntes me prendiam. Ele se sentia... Ele tinha essa experiência de estar aprisionado a uma situação aparentemente insolúvel. Era como o salmista estava se sentindo antes de uma intervenção divina. Talvez você esteja se sentindo assim. E Deus precise intervir nessa situação. Veja o segundo ponto do nosso subsídio. O que o salmista, fez. A gente já viu aqui como ele estava. O primeiro ponto foi em que situação se encontrava o salmista. O segundo ponto é o que o salmista, fez. O que você faria nessa situação, se você estivesse nessa mesma situação que o salmista ele se encontrava? O que você faria? Veja o que foi que o salmista fez. Primeiro, ele tomou os caminhos corretos. O salmista suplicou. Ele disse aqui, no verso de número 1, eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele ouviu a minha oração. E ele dá uma intensidade aqui à oração. Quando ele fala oração, ele diz súplica. Súplica, segundo o dicionário, significa pedir humildemente ou com insistência. Súplica é rogar, é implorar. A palavra súplica, de forma mais detalhada e bíblica, nos remete a uma forma de oração profunda e fervorosa, onde expressamos nossas necessidades, anseios e preocupações diante do Senhor. A súplica revela a nossa dependência de Deus e o nosso reconhecimento de que somos incapazes de enfrentar os desafios da vida por nossas próprias forças. A súplica é uma oração acompanhada de humilhação. É quando a gente rasga o coração diante de Deus. Olha o que o salmista fez, ele não murmurou. O salmista não tomou caminhos que Deus desaprova quando estava enfrentando momentos difíceis. O salmista tomou o caminho certo, o caminho da súplica. Ele rasgou a sua alma diante de Deus. O que foi que o salmista fez? Ele clamou por liberdade. A Bíblia diz, verso de número 4, então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. E clamou aqui dá mais intensidade à oração, já que a súplica, o salmista aqui ele está implorando, está rasgando a alma diante de Deus, clamou é um grito. Ele suplicou gritando, livra-me, Senhor. Foi um grito da alma, expresso de forma altissonante pelos lábios. Esse grito aqui é um ato de rendição, é um ato de entrega. Senhor, meu coração, minhas preocupações, meus medos, minhas necessidades, eu estou confiando a Ti. Vem em meu socorro. O que foi que o salmista fez? Irmãos, esse ponto aqui é extraordinário. O que foi que o salmista fez diante desta situação aparentemente insolúvel? Ele creu. Ele fez o quê, irmão Murilo? Ele creu. O salmista teve fé mesmo em meio à adversidade. O verso 10 diz assim, eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Aqui é a versão NVI. Olha o que diz na versão corrigida. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Meus irmãos, a fé não é uma emoção. A emoção depende das circunstâncias. A fé é supracircunstancial. O salmista estava aflito. O salmista estava triste. Porém, mesmo em meio à tristeza, ele teve fé. Ele creu. Isso é muito bonito porque o salmista ele acredita mesmo quando seus sentimentos parecem contradizer sua fé. Minha fé não está de acordo com os meus sentimentos. Eu fico com a fé e não com o sentimento.
Minha fé está acima da circunstância, eu acredito. Ele acreditou mesmo estando encurralado pela morte. Isso foi o que o salmista fez. Então, vamos aqui recapitular. Primeiro ponto, eu disse a vocês, olha a estrutura do salmo aparecendo aqui dentro do subsídio. Em que situação se encontrava o salmista? Segundo ponto, o que ele, o salmista, fez? Ele suplicou, ele clamou e ele creu, ele teve fé. Aí o terceiro ponto diz, quem é o Senhor e o que o Senhor fez? Como é que o Salmo 116 revela Deus? E revela as ações de Deus em benefício do salmista? Respondendo à primeira pergunta, quem é o Senhor? O Salmo responde. O Salmo diz que Deus é compassivo, justo e misericordioso. Olha o que diz aí o verso 5. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. A versão NAA. Na versão corrigida, o texto diz assim, o Senhor, versão corrigida, verso 5. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Presta atenção aqui nesses atributos de Deus. Deus é compassivo ou piedoso. A mesma coisa de Deus tem compaixão, né? Irmãos, ter compaixão de alguém é uma coisa, é um sentimento assim, que não é pena, não é ter pena, não é ter dó. Ter compaixão é você ter a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. Você vê, só para a gente ilustrar o que é compaixão. Quando uma mãe está vendo ali o filho doente, o filho se retorcendo com febre, tossindo, o filho agoniado, a mãe tem compaixão do filho. O que era que a mãe queria naquela situação ali? Né? Se ela pudesse, ela queria... Se ela pudesse, ela faria o seguinte, ela transferia aquilo que o filho estava sentindo para ela não sentir, para o filho não sentir aquilo ali. Ela se coloca no lugar da criança. É um sentimento assim, é indescritível. O salmista disse, ele é compassivo. É por isso que eu vou clamar a ele. Ele é justo. No caráter de Deus não há curvatura. Deus é reto, Deus é imparcial, Deus age com justiça, mas ele é misericordioso. E a misericórdia de Deus é uma coisa extraordinária. Quando a gente pensa em misericórdia, a gente pensa em Deus nos dando aquilo que nós não merecemos. Misericórdia. É Deus tendo misericórdia de nós. É Ele nos dando aquilo que não merecemos. Meu Deus do céu, olha a ideia que o salmista tinha de Deus. É compassivo, justo e misericordioso. Quem é o Senhor? O salmista tinha uma ideia de quem era Deus. Deus é aquele que defende os que não podem se defender. Olha o que diz o verso de número 100, o capítulo 116, o verso 6, a parte A. O Senhor protege os simples. Olha a ideia do salmista. Eu estou passando por um aperto aqui tão grande. Eu estou passando aqui por algo tão difícil. Eu não tenho como sair dessa situação, não tenho como mudar o quadro. Mas eu creio em um Deus que defende aqueles que não podem se defender. Eu creio em um Deus que vem em auxílio dos simples. A versão corrigida diz o seguinte, o Senhor guarda os simples. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Quem é o Senhor? O salmista diz que o Senhor é bom. Meu Deus! Ele é bom! Olhe o que a Bíblia diz no verso 7. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Você está achando, você está desconfiado de Deus. Oh, meu irmão, Deus é bom. Mesmo quando vêm as tempestades, mesmo quando as portas se fecham, Ele continua sendo bom. Glória a Deus. A segunda pergunta, o que o Senhor fez? O que o Senhor faz em benefício do salmista? A gente consegue perceber isso dentro do próprio Salmo. Primeiro, o Senhor ouviu e respondeu suas súplicas. Olha o que o salmista diz, eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Então o Senhor ouve. O texto está dizendo aqui que quando você clamar, você não vai estar falando com as paredes, você não vai estar falando com o teto, você não vai estar falando com o vazio. Deus está ouvindo a nossa súplica.
Ele ouve, ele salva. Veja que Deus fez em benefício do salmista, verso 6, a parte B. Quando eu estava prostrado, ele me salvou. Quando eu perdi todas as minhas forças, quando eu desisti, quando eu caí, quando eu achei que era o fim, quando eu pensei que era o ponto final da minha história, ele foi lá e me salvou. Então, olha o que Deus fez em benefício do salmista. Deus ouviu, Deus o salvou, Deus o livrou. Olha o que diz aí o verso 8 e o verso 16. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Isso aqui dá uma mensagem, irmão. Livrou a minha alma da morte, livrou os meus pés da queda e livrou os meus olhos das lágrimas. Isso aqui dá mensagem. Quebraste as correntes que me prendiam. Eu estava preso, mas o Senhor foi lá e fez pum, pum, quebrou todas as correntes, todos os grilhões que me aprisionavam. Ô, jovem, aplica isso em classe, professor. Que Deus pode quebrar os grilhões, que Deus pode quebrar essas correntes de pecado, que Deus pode livrar os teus passos da queda. Isso aqui é muito amplo para tu aplicar em classe. Deus livra os passos de jovens que são fiéis da queda, da morte espiritual, das lágrimas e do arrependimento. Oh, glória a Jesus! Glória a Jesus! Vamos recapitular. Você não vai esquecer dessa aula, né? Vamos recapitular. Primeiro ponto, em que situação se encontrava o salmista? Segundo ponto, o que ele, o salmista, fez. Terceiro ponto, quem é o Senhor no Salmo 116 e o que ele faz em benefício do salmista. E quarto e último ponto, como o salmista retribuirá a bondade de Deus. Presta atenção, porque isso aqui é muito interessante. É aqui onde nós vamos exemplificar a diferença entre gratidão e ação de graças. O salmista estava agradecido e agiu motivado pela gratidão. Ele diz aí, verso 12 ao 14, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Erguerei, a melhor tradução não é tomarei, é erguerei. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O salmista estava agradecido. Estava se perguntando como é que eu posso expressar minha gratidão a Deus. Aí ele nos dá aqui 3 pontos. Primeiro ponto, erguerei o cálice da salvação. O Alan Harman diz que o cálice da salvação poderia ser uma referência geral a experimentar as bênçãos salvíficas que Deus dá aos seus filhos, ou poderia se referir a alguma ocasião festiva específica. Alguns têm visto a expressão cálice da salvação como uma referência a um dos cálices usados na Páscoa. Talvez um apoio a essa ideia aqui, por aquilo que eu falei mais cedo, né, sobre a questão de os judeus cantarem o Salmo 116 durante a celebração da Páscoa. Porém, nós podemos inferir que tomar o cálice da salvação é um ato de aceitação e compromisso com a obra redentora de Deus em nossas vidas. Esse cálice representa a provisão divina de perdão, reconciliação e transformação. Ao tomar esse cálice, reconhecemos nossa necessidade de salvação, nossa dependência de Deus e a disposição de abrir mão de nossa antiga vida para abraçar o novo caminho que Ele nos oferece. Tomar o cálice da salvação é um ato de rendição, de entrega da nossa vida ao Senhor e também um meio de permitir que Ele guie os nossos passos. Alguns vão dizer que tomar o cálice da salvação diz respeito a uma celebração de gratidão, onde se levantava a taça de vinho e celebrava ao Senhor com palavras de agradecimento, né? Outros dirão que isso diz respeito a uma oferta de libação, de líquido derramado. Mas a expressão aqui, a gente pode entender, por mais que a gente não chegue a um consenso, entender que é uma expressão de gratidão. Erguerei o cálice da salvação. Eu vou celebrar os feitos que Ele me fez. E ele diz aqui, invocarei o nome do Senhor. Presta atenção, irmãos. Como é que o salmista está expressando sua gratidão? Quais são as ações de graça? Primeira ação de graça.
erguerei o cálice da salvação. Segunda ação de graça, invocarei o nome do Senhor. O salmista nos desafia com essa sua atitude a invocar o nome do Senhor. Invocar o nome de Deus é buscar sua presença, sua orientação, seu auxílio em todas as circunstâncias da vida. O salmista está convicto, ele me livrou, ele me abençoou, ele me tirou de uma situação difícil. O que é que eu vou fazer durante o resto da minha vida? Vou buscar a orientação dele, vou viver na presença dele, vou invocar o nome do Senhor, vou ser amigo dele. Aí ele diz aqui por último, cumprirei os meus votos ao Senhor. Certamente, havia alguns votos que estavam no esquecimento, mas agora nascia um novo sentimento, um sentimento verdadeiro no coração do salmista, que fazia com que os votos não cumpridos fossem lembrados. Eu vou cumprir todos os meus votos. Quantas vezes nós não fazemos votos ao Senhor e nos esquecemos? Quantas vezes no momento de tristeza a gente faz voto, no momento de bonança a gente esquece. O salmista está dizendo assim, vou cumprir os meus votos na presença de todos. Todos saberão que eu sou um crente grato ao Senhor. É por isso que hoje na igreja a gente tem os cultos de ações de graças, né? A gente tem os momentos de oportunidade para os irmãos para agradecer as bênçãos recebidas, seja no culto de oração ou nos círculos de oração. Seja um crente agradecido. A gente pode concluir a nossa lição, não vou recapitular novamente aqui os 4 pontos, você pode ver que eles estão aí no subsídio, mas eu quero concluir levantando 2 pontos finais aqui. Primeiro ponto, gratidão como um estilo de vida. Ser grato é muito mais, a conclusão, o fechamento, ser grato é muito mais do que apenas dizer obrigado. Então seja grato a Deus e grato às pessoas que Ele colocou no seu caminho para te abençoar. Então, gratidão é uma postura de coração que reconhece as bênçãos recebidas e expressa apreço e reconhecimento por elas. Demonstre com atitudes a sua gratidão. Por fim, troque murmurações por gratidão. A lição ela faz isso aqui, né? Ela nos chama a atenção para a necessidade de trocar murmurações, críticas e irritabilidade pela perspectiva da gratidão. Às vezes a gente está focando só no problema, às vezes a gente está murmurando, aquela agonia, focando só naquilo que não tem, está se esquecendo do que já recebeu. Seja grato a Deus. Eu disse lá no princípio, gratidão abre portas, murmuração fecha portas. Viva de forma contente e agradecida ao Senhor. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Eu espero que essa pré-aula tenha abençoado a tua vida e enriquecido o teu conhecimento a respeito do assunto da lição. Te desejo um ótimo final de semana e uma ótima aula de escola bíblica dominical. Não se esqueça, abra a jaula.